Um homem entra em um banco, sai com mais de 160 milhões de reais, e a polícia só descobre 3 dias depois. Sem arma. Sem alarme. Sem uma gota de sangue. Isso não é cena de filme. Isso aconteceu de verdade, e está nessa lista. Hoje eu vou te mostrar os 10 roubos a banco mais loucos da história. Coisas que, se alguém escrevesse num roteiro de Hollywood, o produtor ia falar isso é exagerado demais, ninguém vai acreditar. Só que aconteceu. Gente cavou túneis por meses. Gente se disfarçou de policial para entrar andando pela porta da frente. Gente sumiu com o dinheiro e nunca mais foi encontrada. Fica até o fim, porque o número 1 dessa lista é o maior roubo a banco da história mundial, e ele é ainda mais absurdo do que parece. Número 10. O roubo do Baker Street, em Londres, 1971. Um grupo de ladrões alugou uma loja de couro bem do lado de um banco. À noite, eles começaram a cavar um túnel por baixo da rua, passando debaixo de um restaurante de fast food, até chegar embaixo do cofre do banco. O trabalho durou semanas, com direito à britadeira e tudo. E aqui vem a parte de filme mesmo. Um rádio amador, sem querer, captou as conversas dos ladrões pelo rádio, porque eles estavam usando um walkie-talkie para se comunicar durante a escavação. Ele avisou a polícia, mas os policiais não conseguiram descobrir qual banco estava sendo assaltado a tempo. Os ladrões levaram embora o conteúdo de quase todos os cofres particulares dali, e o governo britânico censurou a notícia por anos, porque dentro daqueles cofres tinham fotos e documentos comprometedores de gente muito importante. Número 9. O roubo de Knightsbridge, também em Londres, 1987. Um homem simplesmente abriu uma conta num cofre de segurança dentro de uma empresa de guarda-valores, como qualquer cliente normal faria. Só que, na hora combinada, ele entrou com 2 comparsas, renderam os seguranças e passaram o dia inteiro, calmamente, abrindo cofre por cofre. Eles levaram tempo suficiente para fazer um lanche no meio do assalto. No fim, o prejuízo passou de 60 milhões de libras em joias, dinheiro e ouro. Até hoje ninguém sabe o valor exato, porque muita gente que guardava coisas ali nunca declarou o que tinha escondido. Número 8. O grande roubo do trem, na Inglaterra, 1963. Não é banco, mas o dinheiro roubado era justamente malas cheias de notas que estavam sendo transportadas de um banco para outro dentro de um trem-correio. A quadrilha soltou o sinal do trem para ele parar no meio do nada, arrombou os vagões e levou embora o equivalente, em valores de hoje, a mais de 60 milhões de libras. A polícia pegou quase todo mundo, mas um dos ladrões, Ronnie Biggs, fugiu para fora do país e passou décadas escondido, virando quase uma lenda popular, tipo herói de filme, mesmo sendo procurado internacionalmente. Número 7. O roubo ao Northern Bank, na Irlanda do Norte, em 2004. Nesse aqui, os criminosos não invadiram o banco. Eles invadiram as casas de 2 funcionários que tinham acesso ao cofre, e mantiveram as famílias reféns a noite inteira. No dia seguinte, os funcionários foram trabalhar normalmente, porque tinham ordem de agir com naturalidade, senão a família morria. Eles ajudaram a esvaziar o cofre por dentro, sem nenhum tiro disparado, e a quadrilha saiu com mais de 26 milhões de libras. O caso foi ligado a um grupo paramilitar, e até hoje boa parte do dinheiro nunca foi recuperada. Número 6. O roubo do United California Bank, em San Diego, 1972. Um grupo cavou um túnel de mais de 30 metros que ia de uma casa alugada até debaixo do banco, usando ferramentas compradas escondidas e carregando a terra removida em sacos, à noite, para ninguém desconfiar. Eles chegaram a usar até uma bomba para atravessar uma parede de concreto reforçado. Levaram embora o equivalente, em valor atual, a mais de 10 milhões de dólares. O detalhe mais cinematográfico é que um dos participantes do assalto era informante disfarçado do FBI, e foi ele que ajudou a prender o resto da quadrilha depois. Número 5. O roubo da Dunbar Armored, em Los Angeles, 1997. Esse é considerado, até hoje, o maior roubo de carro forte da história dos Estados Unidos. Um funcionário da própria empresa de transporte de valores planejou tudo por dentro, sabendo exatamente os horários, os códigos e os pontos cegos das câmeras.
Ele deixou os colegas trancados numa sala e, com a ajuda de comparsas do lado de fora, carregou o dinheiro em um caminhão. Foram quase 19 milhões de dólares. Ele ficou foragido por mais de um ano, gastando dinheiro aos poucos, até que um erro bobo, comentários que ele fez para pessoas próximas, levou a polícia até ele. Número 4. O roubo do Societe Generale, em Nice, na França, 1976. Esse é considerado por muita gente o assalto mais elegante da história. Um grupo liderado por um homem chamado Albert Spaggiari passou meses cavando um túnel a partir do sistema de esgoto da cidade, entrando por baixo do cofre do banco num feriado prolongado, quando ninguém estaria por perto para ouvir barulho. Eles trabalharam o fim de semana inteiro, abriram mais de 400 cofres, e levaram o equivalente hoje a dezenas de milhões de dólares em dinheiro, joias e ouro. E antes de sair, Spaggiari deixou um bilhete na parede do cofre dizendo, sem arma, sem ódio e sem violência. Ele foi preso meses depois, mas durante o julgamento pulou pela janela do tribunal, fugiu de moto e nunca mais foi recapturado. Número 3. O roubo Brink's-Mat, perto de Londres, 1983. A quadrilha planejava roubar um cofre com dinheiro comum, mas quando chegaram lá encontraram por acaso quase 3 toneladas de ouro em barras, guardadas temporariamente naquele depósito. Eles decidiram levar tudo mesmo assim, mudando os planos na hora. O valor do ouro, em preços atuais, ultrapassa 100 milhões de dólares. O problema para a quadrilha foi depois. Para conseguir vender um ouro roubado desse tamanho sem levantar suspeita, eles precisaram derreter e misturar as barras, lavando dinheiro por anos. Isso gerou uma cadeia de traições, mortes misteriosas e investigações que continuaram surgindo décadas depois do assalto original. Número 2. Vou colocar aqui um caso que quase ninguém fora do Brasil conhece, mas que é tão cinematográfico quanto qualquer um dos anteriores. O roubo ao Banco Central, mas não em Fortaleza, esse eu guardei pro número 1. Aqui eu falo do assalto ao Banco do Estado de Alagoas, no Rio de Janeiro, em 1998. Uma quadrilha alugou uma sala comercial no mesmo prédio do banco e passou meses cavando um túnel de mais de 30 metros, todo revestido, com iluminação elétrica e até sistema de ventilação, como se fosse obra de construtora profissional. Eles chegaram ao cofre num fim de semana e levaram uma quantia que, corrigida pela inflação, passa dos 10 milhões de reais atuais. A engenharia do túnel foi tão bem feita que peritos da polícia disseram que parecia trabalho de gente com formação técnica de verdade. E chegamos no número 1. O maior roubo a banco da história mundial. O assalto ao Banco Central do Brasil, em Fortaleza, no ano de 2005. Uma quadrilha alugou uma casa a 200 metros do banco, montando uma falsa empresa de venda de grama sintética, só para justificar caminhões entrando e saindo carregando terra sem chamar a atenção dos vizinhos. Durante 3 meses, trabalhando em turnos, escavaram um túnel de mais de 78 metros de comprimento, todo estruturado com madeira, sistema elétrico e até ar-condicionado, porque em Fortaleza faz calor até debaixo da terra. O túnel chegava direto embaixo do cofre principal, e num único fim de semana, sem disparar um tiro, sem acionar um alarme, a quadrilha furou mais de 1 metro de concreto armado e retirou cerca de 164 milhões de reais em dinheiro, o que hoje corrigido passaria de 400 milhões. Quando os funcionários chegaram na segunda-feira, o cofre estava praticamente vazio, e o dinheiro já tinha sumido havia 2 dias. Parte da quadrilha foi presa depois, mas até hoje uma boa parte desse dinheiro nunca foi recuperada, e ninguém sabe ao certo onde ele está. 10 assaltos, 10 planos que pareciam roteiro de cinema, mas que aconteceram de verdade, com gente real, dinheiro real e prejuízo real. Curte esse vídeo e já clica no próximo da tela, porque a próxima lista é ainda mais surpreendente.